Imposto de renda, vocês se lembram que a Câmara dos Deputados, que tem um projeto que é bandeira do governo Lula, né? Que é a isenção na declaração do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Beleza. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem discutir nesta semana a reforma do imposto de renda. Reforme. Quando a gente fala de reforma do imposto de renda, a gente fala também desse assunto da isenção para quem ganha até R$5.000. Bom, desde o começo, esse projeto que surgiu, né, por meio do governo federal, é bandeira de campanha, tudo mais. Quando chegou na Câmara dos Deputados, eles escolheram Arthur Lira, deputado federal, ex-presidente da Câmara, inclusive, um big nome, e escolheram ele para ser relator. Ok, isso a gente já sabe. E ele foi convocado pelo presidente da Casa, Hugo Mota, para apresentar aos líderes dos partidos o texto. Porque os partidos têm seus líderes, vai lá, faz uma reunião, uma explicação, tiram as dúvidas e depois essas lideranças vão pulverizar, né, para os outros integrantes do partido as informações. Só que, a política, no mesmíssimo dia, que vem a ser terça-feira, Renan Calheiros, senador, vai apresentar um projeto alternativo. Então, minha gente, além do desafio de você aprovar um assunto como esse, existe agora a disputa por protagonismo neste assunto, visto que Renan Calheiros e Arthur Lira são opositores, né, Débora Oliveira? E aí, minha amiga, até vou levantar aqui para chegar pertinho da Débora e a gente poder conversar aqui neste domingo. Porque existe o custo da medida. Pronto, agora já sim, deixa eu vir aqui. É que assim, eu sentei agora há pouco porque eu pensei, eu estou um tempo em pé. Cansou as perninhas, vamos sentar, né? Vamos sentar. Os 37 anos chovem, mas às vezes dá aquela canseirinha. Mas é que nem missa, minha amiga. Sentou, o padre já chama para levantar de novo. E chegou aí vem a coleguinha falar assim, você vai levantar, querida, vai vir até aqui. E chegou a minha religiosa dos assuntos econômicos, tá? Ô, Débora, bom dia. Bom dia, bem-vinda aqui todo mundo. ao Agora CNN. Todo esse projeto, para além de, é Arthur Lira, é Renan Calheiros, tem um custo. Você já tinha contado pra gente, aproximadamente 25 bilhões de reais, porque se vai isentar uma faixa, essa isenção tem que ter um dinheiro que vem de algum lugar para compensar. O senador Renan Calheiros, a gente já sabe de algo do projeto, até se eventualmente é mais atrativo, não sei, do que o projeto do governo? Em custos, não é mais atrativo, Elise, traz um custo ainda muito maior. É tanto que o que a gente deve ter na terça-feira é o Renan Calheiros, que ele está como relator, modificando até muita coisa desse projeto até então já apresentado, para chegar a ficar um pouco mais páreo do que o que a gente tem de base do projeto do governo federal. Por que isso? Vamos lá. Lá na Câmara, só para relembrar para quem está nos assistindo, na Câmara dos Deputados, a gente já tem um texto que já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que tem um custo de 25 bilhões por ano e que tem a compensação, fazendo a tributação de imposto de renda daqueles mais ricos em 10%, certo? E isso traria essa base de compensação. Existe toda a questão também da progressão, de dividendos e tudo mais. Não que os mais ricos tenham ficado felizes, né? E aí é onde mora um dos problemas lá na Câmara. Por quê? Porque essa ideia de taxar dividendos ainda tem uma boa resistência. E essa é uma das dificuldades para poder justamente se colocar isso em pauta, em votação. Ainda existe uma preocupação muito grande em relação a isso. Se a gente não tem essa compensação, aí o negócio desanda de vez se a gente olha para o cenário fiscal. Lembrando, existe entre parlamentares uma resistência muito grande quando se trata do tema taxação de dividendos. Esse é um ponto lá na Câmara, está travado para votação e existe uma resistência em relação à taxação. Mas ainda assim, o projeto, como foi agora apresentado e aprovado na comissão, tem o princípio da neutralidade diante dessa compensação, se ela for aprovada dessa forma. Ponto. Lá no Senado, o texto que foi apresentado, ele taxa em 15%, não em 10% os dividendos. Taxa mais. Só que taxa mais. Porém, as empresas que forem taxadas terão benefício de imposto de renda pessoa jurídica. Ou seja, você traz uma compensação para essas empresas, fica meio elas por elas. Então, o custo, de acordo com o cálculo que foi feito pela própria comissão lá da Câmara, é muito maior. Chega a 100 bilhões por ano.
Lá na Câmara, o projeto isenta quem ganha até R$5.000. O projeto do Senado é quem ganha até R$4.990. Bom, o fato é que, da maneira como está exatamente, o texto deve passar por modificações na comissão do Senado, porque com um custo desses, realmente teria provavelmente muitas travas e a gente deve ter mudança, pelo menos, né, Renan Calheiros já falou sobre essa possibilidade de fazer algumas adaptações e tudo mais. Por trás de tudo isso, Elisa, mora a questão da estratégia política e também, obviamente, da disputa. Nesse caso, que a gente tem dois opositores históricos, Renan Calheiros de um lado e Arthur Lira do outro. Já é um assunto difícil, agora entra disputa política dentro do Congresso. E uma situação que é muito relevante, porque se trata, envolve o cenário fiscal, né, do orçamento do governo e que, da maneira como já está muito delicado, imagina se tiver algum outro projeto passando com o impacto dessa dimensão. Não é o que deve acontecer, longe disso, Elisa, porque o projeto, do jeito que foi aprovado na Câmara, com impacto muito menor, ainda causa muito debate sobre a compensação. Avalie, né, numa questão como essa, 100 bi de impacto, que é como o projeto está até o momento. De novo, deve ser modificado, porque não teria o menor sentido. Você taxa aqui em 15%, mas aí você dá benefício para a empresa e aí, no final das contas, o custo fica gigantesco, fiscalmente falando, não seria interessante. A gente está falando de um nome de peso também dentro do Senado, né? Senador Renan Calheiros é o presidente da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, e também já foi presidente do Senado Federal. E quem é presidente do Senado também é presidente do Congresso. Então você tem um ex-presidente da Câmara com um ex-presidente do Senado que agora ficam nessa... E relatando projetos do mesmo tema e que tem uma popularidade gigantesca porque beneficia milhões de brasileiros.